Deixa eu fazer uma pergunta. Mediante ao que nós aprendemos aqui a respeito da religião espírita, eu fiz uma pergunta várias vezes semana passada e vou repetir essa pergunta logo no começo do culto de hoje, porque ela é fundamental para que nós possamos conseguir absorver o que Deus vai nos ensinar na palavra hoje. Dá para ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo? Com tudo que você aprendeu aqui, dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Dá ou não dá? Não dá. E por que não dá? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, para seguir a Jesus, para seguir os ensinamentos de Deus, automaticamente eu não posso estar vinculado a nenhum outro tipo de crença. Nenhum outro tipo de crença. Se eu estiver vinculado a qualquer tipo de crença, eu não estou seguindo a Jesus. Isso tem que ficar muito claro para você. Esse é o princípio de tudo. Olha ele mostrando para nós aqui, ó, Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Olha o que Deus diz. Eu sou o Senhor. Este é meu nome. Olha que interessante, meu nome. Qual é o nome dele? Senhor. Autoridade maior. Não darei minha glória a ninguém. Como assim não darei minha glória a ninguém? O que você entende com isso? Nada? O que significa isso? Não darei minha glória a ninguém. Deus está dizendo o seguinte, que Ele não aceita que uma pessoa receba um milagre, presta atenção, vou usar a palavra milagre, vou falar num linguajar bem simples, de outra fonte, de uma crença que ela tenha, e ela atribua que aquele milagre veio de Deus através de alguma coisa, ou através de outro alguém. Ele diz, eu não darei minha glória a ninguém. Deus não divide. Tudo que Deus faz é através da palavra dele, através do ensinamento dele. Qualquer coisa diferente do que está na Bíblia Sagrada, que talvez até produza milagres, não vem de Deus. Não vem. Mas bispo Paulo, se não vem de Deus, vem de quem? Você já tem a resposta. É uma coisa que não precisa eu ficar aqui. Você já tem a resposta. E ele diz, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos, com religiões, com crenças religiosas. Deus não faz isso. Semana passada nós estávamos falando sobre a confusão que existe entre pessoas que querem seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo estão carregando práticas espíritas, do espiritismo, na caminhada de vida delas. E hoje nós vamos falar sobre essas práticas e esses rituais. Só que antes da gente entrar nos rituais, o que o espiritismo tem como
fomento da crença deles. Presta atenção aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante, muito importante. Para o espiritismo, todo ser humano é médium. Médium. Já ouviu essa palavra? Não é médio, não. Médium. Eles falam muito de mediunidade. O que é a mediunidade? É o contato entre o mundo material com o mundo imaterial. Ou seja, é o contato que o ser humano faz entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso aqui, ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante, porque a casa da mentira vai cair. Se você não prestar atenção nisso aqui, você vai continuar com a casa da mentira de pé. E quando eu digo mentira, eu estou falando de contradição com o que a Bíblia Sagrada ensina. Eu não estou dizendo que a crença de pessoas de outras religiões é mentirosa. Cada um crê no que quiser. O que não dá é para mim pegar algo que faz parte de uma religião e trazer para dentro da minha crença em Jesus Cristo, sendo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que isso aqui Deus não aceita. Não dá. Não dá. Então preste atenção. No espiritismo, na ideologia espírita, todo ser humano é médium. Todos. Todo ser humano consegue fazer esse contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porém, eles dizem assim, uns já estão mais avançados, mais desenvolvidos, e outros menos avançados, menos desenvolvidos. E eles pregam o seguinte, que as pessoas devem desenvolver essa capacidade de mediunidade. Ok? Preste atenção nisso. Contato com os espíritos é uma doutrina do espiritismo. Preste atenção nisso. Vai comigo em Levítico, por favor. Levítico, capítulo de número 19, versículo 31. Leiam para mim aí o que está na tela, por favor. Opa! Lê de novo. Parou. Quem está falando? Quem está falando na Bíblia? Quem fala na Bíblia? Deus. E o que Deus está falando para o povo dele, para as pessoas que querem estar com ele? Não se contaminem procurando o quê? Médiums. O que é um médium? O que é um médium? Eu acabei de ensinar. O que é um médium? Uma pessoa que faz contato entre o mundo físico com o espiritual. Pessoas que falam e ouvem os espíritos. Qualquer pessoa que faça isso é um médium. Qualquer pessoa que faça esse tipo de contato é um médium. O que eu quero dizer com qualquer pessoa?
Fala para mim, o que eu quero dizer com qualquer pessoa? Qualquer pessoa, de qualquer crença, inclusive dentro de lugares que se dizem igrejas. Estou ouvindo aqui uma voz. Estou ouvindo uma voz da onde? De qual lugar? Do mundo espiritual. Se eu estou ouvindo uma voz, eu sou o quê? Vocês estão com medo de... É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu. Tudo que eu falo e vou falar para você aqui, eu vou mostrar na Bíblia. Se você não concordar, você não está concordando, não é comigo, é com Deus. Não se contaminem procurando médiuns. E os que consultam os espíritos dos mortos. Então quer dizer que o médium não quer dizer apenas aquele que faz contato com espíritos dos mortos, faz contatos com outros espíritos também. E tem aqueles que só fazem contatos com quem? Com os espíritos dos mortos. Então Deus está dizendo, não se contamine procurando esse tipo de pessoa. E você não seja esse tipo de pessoa. E Deus diz assim, eu sou o Senhor seu Deus. Vai comigo um pouquinho para frente, capítulo 20 de Levítico, versículo 26. Aí em Levítico mesmo, 20 e 26. O que Deus fala? Sejam santos. O que é santos? O que é ser uma pessoa santa? Separada. Pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Agora veja o versículo 27. Leia você em voz alta, por favor, porque aqui tem algo muito importante. Muito importante. Leia aí, vai. Para. Aqui é um dos únicos lugares na Bíblia que nós vamos ver a mulher sendo colocada junto com o homem. No mesmo nível ali dos homens. Não estou falando que a mulher é menor do que o homem, não. Mas sempre que Deus foi falar do homem, Ele fala do homem separado. Sempre que Ele foi falar da mulher, Ele fala da mulher separada. Mas aqui Ele fala junto. Aqui Ele está dizendo o seguinte, que existem tanto homens, quanto o quê? Mulheres, que atuam como o quê, pessoal? Como médiuns. O que são os médiuns? O que são os médiuns? Pessoas que fazem esse contato aqui entre o mundo físico e o espiritual. E olha o que Deus está dizendo. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns, ou seja, entre vocês ali seria quem? A Bíblia estava sendo escrita para quem? Para o povo de Israel, que seria naquele momento o povo separado para quem? Para Deus. Então olha Deus falando, se entre o povo de Deus, o meu povo, tiver homem ou mulher que atua como médium ou que consultam espíritos dos mortos, o que deve acontecer com eles? Lê para mim aí vocês. Serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte.
Isso aqui, ó, era literal. Isso aqui era físico. Se tivesse qualquer pessoa no meio do povo de Deus que fazia esse contato, estou ouvindo aqui, olha, estou recebendo aqui a voz. Essa pessoa deveria ser apedrejada até morrer. Nós vivemos hoje a graça de Deus. Nós não vivemos mais o olho por olho, dente por dente. Então, claro que ninguém deve pegar pedras materiais e sair por aí atirando nas pessoas até elas morrerem. Mas num sentido espiritual, isso aqui tem que acontecer hoje. Quando eu encontrar no meio do povo de quem? De Deus, alguém praticando a mediunidade, alguém fazendo este contato entre o mundo físico e espiritual, eu tenho o dever de apedrejá-lo até a morte. Não apedrejamento físico, não, mas aquele apedrejamento de dizer você está errado, isso é contra a palavra de Deus, você está pecando, você não é de Deus. Eu tenho o dever de fazer isso. Só que as pessoas não fazem. Sabe por que não fazem? Porque pensam que aquele contato dela é com quem? O médium lá dentro da igreja, por exemplo, a pessoa pensa que o contato do, entre aspas, pastor é com quem? Ela pensa que é com quem? Eu vou provar para você que não é com Deus. Na Bíblia. Eu vou provar para você que não é com o Espírito Santo. Vou provar na Bíblia. Não é. Só que as pessoas acham que é de Deus. E as pessoas procuram eles. Se falar que hoje vai ter um que Deus fala com ele ali as coisas na hora, como é que fica lá o encontro naquele lugar? Como é que fica? Sabe por quê? Porque as pessoas não examinam a Bíblia. Por isso que todo dia, vai chegar um dia que se Deus me levar para o céu ou para outro lugar, você vai sentir falta daquela mensagem. Você vai sentir falta. Eu estou falando que você vai sentir falta. Eu estou falando para você. Todo dia eu mando uma mensagem para você. Você já examinou sua Bíblia hoje? Todo dia. Tem gente que fala, não, que chatice isso aqui. É isso que muda a sua vida. Você aprendeu o que está na onde? Na palavra de Deus, não o que os homens dizem para você. Não o que as pessoas dizem para você. Mas o que o próprio Deus fala. Então, infelizmente, a gente tem visto, isso aqui é uma prática espírita, a mediunidade. E a gente tem visto isso dentro das igrejas. Nós temos visto isso na vida de pessoas que dizem que são o quê? Cristãos, que estão seguindo a Jesus. Quem está entendendo, pessoal? Está ficando claro para você o que está no texto bíblico? Vamos lá em Deuteronômio agora, Deuteronômio 18, versículo 9. Deuteronômio 18, versículo 9. Olha Deus falando com o povo que ele tirou do Egito, tá? Estava levando para a terra prometida, o povo de Israel, o povo de Deus. Quem seria o povo de Deus hoje? Quem? Todos nós que dizemos que seguimos a quem? A Cristo Jesus. Nós teoricamente somos o povo de Deus. Então olha Deus falando para aquelas pessoas e para nós também. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para quê? Lê para mim, para quê? Muito cuidado para quê?
Viu? Tenham muito cuidado para não imitarem os costumes. Deus chama de costumes o quê? Detestáveis das nações que vivem ali. Deus está chamando de coisas detestáveis. Detestáveis. Eu quero que você entenda, biblicamente, preste atenção. Biblicamente entenda que tudo o que foi criado, inventado, dentro de alguma religião por aí, e que não faz parte da Bíblia Sagrada, isso não é agradável para quem? Para Deus. Isso é detestável. E tem muita coisa que eu sei que você acha que é de Deus, mas infelizmente não é, irmão. Não é. Agora o problema é quando a pessoa está com o coração trancado. Ela fechou ali como quem diz, não, eu creio que isso é de Deus e eu não abro mão. Irmão, se foi criado por uma religião aí, como que isso vai ser de Deus? Você é uma pessoa inteligente. É só você colocar o tico e o teco para funcionar. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes o quê? Os costumes o quê? Detestáveis das nações que vivem ali. O que é isso? O que é isso aqui? Copo com água. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Televisão. E tem alguém ali dizendo assim que você vai ser abençoado. Que você deve pegar o quê? Você deve pegar o quê? Um copo com água e colocar aonde? Junto da TV, que aquela água vai ser o quê? Abençoada. Estou falando alguma besteira? A cada 10 programas de televisão ou de rádio hoje que você pegar, 9 fazem isso. 9. Isso se eu não puder colocar 9,9. Bispo Paulo, mas é de Deus. O que está escrito ali? Ó? Lê para mim aqui. Ó. Tenham muito cuidado. Lê a terceira linha, vai. Tenham muito cuidado. Lê para mim, lê, vai. Você, na Bíblia. Deus está dizendo para não imitar, correto? Sabe quem criou esse negócio de copo com água? Alziro Zarur. Esse é o nome do personagem, depois você chega em casa e pesquisa. Alziro Zarur. Sabe de qual crença ele fazia parte? Do Espiritismo. Ele tinha um programa na Rádio Globo. E no ano de 1949, a maioria aqui não era nem nascida ainda. Quem é anterior a 49 aí? Só a dona Meraíde, só. Seu Milton não levantou a mão não, olha lá. Ele está se omitindo. Hã? Eu não entendi nada. O pai da senhora acompanhava Alziro Zarur. Ele tinha um programa na Rádio Globo chamado, presta atenção. O nome do programa dele era
A hora da boa vontade. Vê se te lembra alguma coisa. Esse programa que era a hora da boa vontade vai se tornar esta instituição que você conhece, que tem ali na Asa Sul, tem ali do lado do cemitério, no setor hospitalar, chamado Legião da Boa Vontade. Tem ou não tem essa instituição? Tem ou não tem? Por que você não frequenta lá? Pergunta para a pessoa do lado aí, por que você não frequenta lá? Por que você não quer frequentar lá? Por quê? Agora olha interessante. Até 83 ainda tinha um programa? Então veja bem. Em 49 ele criou isso. Presta atenção. Ele estava fazendo um programa de rádio lá no Rio de Janeiro, Rádio Globo, e ele queria expandir aquele trabalho que ele fazia e esse contato dos espíritos com as pessoas. Então ele criou isso, ele falou assim, você vai pesquisar e você vai ver. Pegue um copo com água, coloque junto do seu aparelho de rádio. Eu vou fazer a prece e os espíritos vão fluidificar esta água. E quando você beber esta água, seu familiar beber esta água, você jogar desta água aí na sua casa, os espíritos vão operar aí na sua vida, na sua casa, enfim. O que você acha que aconteceu através daquela água? O que você acha que aconteceu? Vocês estão calados por quê? Tem relatos de pessoas que ficaram curadas. Tem relatos de pessoas que ficaram bem-sucedidas, jogou dessa água lá na loja, no local de trabalho. Tem relatos de pessoas que tiveram problemas resolvidos. Mas quem operou na vida daquelas pessoas? Quem operou na vida daquelas pessoas? Os espíritos. Quando você pega um copo de água, coloca na frente de uma televisão, ou na frente de um programa de rádio, porque você crê que através daquela água, você vai ser curado, liberto, abençoado, seja o que for, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Lê para mim aqui, Você está imitando os costumes que para Deus são o quê? Detestáveis das nações que vivem por aí. Isso aqui se chama hidromancia. Está sendo atribuído um tipo de poder à água. Olha só, o poder já não é mais de Deus direto na sua vida, não é através do nome de Cristo, de Jesus, é a água. Isso não está na Bíblia. Isso não foi Deus quem disse para fazer. Isso foi criado pelo Espiritismo. Tenho todo respeito pelas pessoas que têm essa crença. Lá, só não cabe na vida de uma pessoa que quer seguir a Jesus. Porque Jesus disse, eu sou a água da vida. A água é Ele, não é o que está nesse copo aqui não. A água é Ele. Quem sacia a minha sede é Ele. Quem pode curar minhas dores, minhas enfermidades, é Ele. Quem pode transformar minha família, meu familiar, libertar ele, meu familiar, é Cristo.
Então olha a mistura, é esse que é o problema. Tem gente dentro de um local que se diz igreja evangélica praticando espiritismo. Esse negocinho da água aqui é espiritismo. Você pesquisa em casa. Você pesquisa em casa. Olha o versículo 10 aqui, versículo 10, Deuteronômio. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o quê? O seu filho ou a sua filha, como o quê? Como sacrifício, porque isso aqui também era um costume daquelas nações. Então Deus está falando, não imita não. Não deve ter no meio de vocês quem faça isso. Não permitam que alguém do povo pratique o quê? Pratique o quê? Então, no meio do povo de Deus, não deve ser permitido que alguém pratique adivinhação. O que é praticar adivinhação? É quando eu digo alguma coisa a respeito da sua vida. O que eu estou praticando? Adivinhação. Mas, Bispo Paulo, Deus não pode falar com a pessoa para a pessoa falar comigo? Não. Não. Por que não? Porque na Bíblia está dizendo que isso foi no passado. Isso não pode acontecer hoje. O contato com Deus hoje não se faz diretamente. Se faz pela pessoa de Cristo. E Cristo nos ensina, nos orienta através da palavra. Vou mostrar tudo na Bíblia para vocês. Então quando diz, Deus está usando fulano para falar, Deus o quê? Falou com ele? Falou não, foi Deus não. Alguém falou. Mas não foi Deus não. Não foi Deus não. Não permitam que alguém do povo pratique o quê? Adivinhação. O que acontece quando uma pessoa ela vai conhecer um local que pratica ali o espiritismo e ela se envereda naquele caminho, ela adere àquela crença e ela tem ali o contato com um médium. Normalmente o que acontece? Aquele médium diz estar em contato com o espírito e começa a falar coisas que só aquela pessoa sabe. Está praticando o quê? Está praticando o quê? Adivinhação. E dentro dos lugares que se dizem igrejas por aí hoje em dia, como que é o processo dessa questão aí? Diga para mim. É a mesma coisa. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Use o quê? Encantamentos. Interprete agouros. Envolva-se com o quê? Com bruxaria. Lance feitiços. Atue como o quê? Como médium. O que é um médium? O que é um médium? Não permita que no meio de vocês exista alguém que atue como médium. Qualquer pessoa que diz que está ouvindo aqui a voz aqui, está atuando como médium. Tem um anjo do meu lado aqui, está falando que a Maria, só não é Maria. Está dizendo para mim que está acontecendo isso e isso. Bispo Paulo, é mentira? Não é mentira não. Realmente, tem um anjo do lado dele ali falando. O problema é só a cor da capa, né? Tem alguém falando? Tem. E as pessoas acham que isso é de Deus. Aí mistura
Mistura aqui, ó. Não, não pode julgar. Posso. Posso e devo. Por quê? Porque está na Bíblia Sagrada que nós não devemos permitir que no nosso meio tenha qualquer um que atue como médium, ou praticante do ocultismo, ou que consulte os espíritos dos mortos. Depois, vamos em frente. Quem entendeu? Tá claro para você? Existem dois tipos de contato com esses espíritos. Existe um padrão chamado psicografia. Estou falando lá da cultura espírita, certo? O que é a psicografia? O espírito o quê? Fala, e o médium faz o quê? Escreve. Ou então repete para a pessoa. Ou ele escreve, enfim. Psicografia mais é a escrita. Ele está ouvindo. E está, ó. E existe uma outra questão que é a incorporação. Que é quando o médium recebe o espírito nele. Que é onde a pessoa fala assim, ô fulano, não é fulano não, é ciclano. Não tem esse tipo de situação? Tem. É a crença deles. É a cultura deles. Estou dizendo que eles estão errados? Eu não. Eu só estou dizendo que não dá para seguir a Cristo Jesus praticando essas mesmas coisas. Porque isso daí não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Não está. Então, se a nossa intenção é ser um cristão de verdade, seguir a Jesus, então tem que seguir o que está na Bíblia. Seguir o que está na Bíblia. E sabe qual é a maior dificuldade das pessoas, do ser humano? Se desapegar das crendices que ela tem, que ela aprendeu, que ela absorveu. Se desapegar. Deixa eu ensinar uma coisa para você que realmente quer seguir a Cristo Jesus. Para de achar que você está com a razão. Quem quer seguir a Cristo Jesus nunca discute o ensinamento bíblico. Ele sempre entende assim, eu aprendi errado, porque do jeito que está falando na Bíblia, não está de acordo com o jeito que eu aprendi. Então eu vou abrir mão do que eu aprendi, e eu vou seguir o que a Bíblia está falando, porque eu quero seguir a quem? A Cristo Jesus. Eu quero seguir a Cristo Jesus. Deixa eu falar de uma outra questão aqui. Vai comigo, por favor. Volta comigo lá em Levítico. Volta em Levítico. Volta em Levítico. Capítulo 19, versículo 31. Volta lá comigo. Pode ir anotando na sua Bíblia aí. Eu faço questão que você vai marcando e chegue em casa a semana inteira e estude. Mergulhe na Bíblia. Eu até prefiro que você procure fundamentar que eu estou errado na Bíblia para você vir me questionar. Porque eu tenho certeza de uma coisa, que na hora que você for se aprofundar na Bíblia, você vai descobrir o quão errado você estava e o quanto você precisa mudar. O quanto você precisa mudar. O que diz em Levítico 19, 31? Não o quê? Não o quê? Não se contaminem. Procurando o quê? Médiuns. E os que consultam o quê?
os espíritos dos mortos. Não se contaminem procurando pessoas que fazem contato com o mundo dos espíritos e nem que consulte os mortos. Sabe por quê? Porque a Bíblia condena qualquer contato com os espíritos. Qualquer contato. Vai comigo em Gálatas. Gálatas capítulo de número 1, versículo 8. Vamos lá. Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que o texto sagrado, Bíblia, diz. Bíblia. Que seja amaldiçoado. Inclui qualquer um. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Qualquer um. Incluindo nós. Ou mesmo o quê? Um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Qualquer pessoa que disser para você que Deus está dizendo algo para você, e esse algo não está aqui na Bíblia, Paulo está dizendo que essa pessoa deve ser amaldiçoada. Porque tudo o que Deus tem para falar com você está na sua Bíblia. Se você pegar ela, Deus vai falar com você ali, ó. Todo dia. Deus vai te orientar, Deus vai te ensinar ali. Qualquer mensagem, qualquer recado, o Senhor manda lhe dizer, o Senhor manda lhe dizer nada. Nada. O que o Senhor tem para lhe dizer é na palavra. O que o Senhor realmente pode mandar lhe dizer é Deus usar alguém. Isso aí pode acontecer. O Espírito de Deus guiar alguém e dizer assim: olha, fulano, eu senti assim de Deus que você deve meditar, examinar o capítulo tal, do livro tal, da Bíblia Sagrada. Amém. Amém. Então quer dizer que tudo que eu vou ouvir vai estar onde? Na Bíblia. Deus está falando comigo realmente. Deus quer me orientar, me ensinar. Agora esse negócio de que estou ouvindo aqui uma voz aqui, ó. Deus me livre. Tá ouvindo aqui, ó. Fulano? Ah, tá. Não. Versículo 9. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas, diferentes das que vocês receberam, quer dizer que todo mundo aqui já recebeu as boas novas? Cadê as boas novas que vocês receberam? Cadê? Está na sua mão aí, cadê as boas novas que vocês já receberam? Está aí! Na Bíblia Sagrada. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja o quê? Que seja o quê? Amaldiçoado. A Bíblia condena contato com o mundo espiritual, com os espíritos, e a Bíblia condena contato com os supostamente os mortos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem morre não volta. Vai lá em Jó comigo, Jó. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê? Jó, vai em Jó comigo. Coloca Jó capítulo 7, versículo 9. Jó 7, 9. O que está escrito aqui? Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura, não voltam mais. É isso que a Bíblia está dizendo.
Aí eu falei essa noite com a minha mãe. É, por telefone? Não, não. Ela apareceu no meu quarto, porque ela morreu em 1970. A Bíblia Sagrada está dizendo que os que desceram à sepultura não voltam mais. Mas, Bispo Paulo, eu falei sim, Bispo Paulo, conversei com a pessoa. Versículo 10. Deixam, quem morreu? Deixam seu lar. Não, de novo. Deixam seu lar para sempre. E ninguém se lembrará deles novamente. Quer dizer então que eu não vou me lembrar de alguém que faleceu, não vou lembrar daquela pessoa? Claro que eu vou lembrar. Então esse lembrar aqui não é de não lembrar da existência que aquela pessoa teve um dia. É no sentido de ter contato depois que aquela pessoa partiu, faleceu. Ninguém. Bispo Paulo, mas eu vi. Eu falei com ele. Bispo Paulo, se não era ele, era quem? Eu não vou responder para você, eu vou deixar a Bíblia responder para você quem que era. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Falando daqueles que fazem o contato com quem já morreu. Que diz para você, não, fiz o contato aqui, aí senta lá na mesa, tal, aquele negócio todo. Esses indivíduos são o quê? Falsos apóstolos, obreiros o quê? Enganosos, disfarçados de quê? De apóstolos de Cristo. Agora veja o versículo 14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então quer dizer que o cão, ele tem poder para se disfarçar de outro alguém. Se passar por um anjo de luz, ou até mesmo por alguém que já faleceu, que você ama, para te envolver numa situação que a Bíblia Sagrada diz que não é de Deus. Não é de Deus. É o caso lá de Saul com Samuel e a médium. Olha! A mulher é uma médium. E tem muito crente que acha que Samuel apareceu para Saul. A Bíblia está dizendo, quem morreu, não volta. Quem foi o espírito então que apareceu ali, por ali? Satanás disfarçado. É só meditar na Bíblia. É só examinar as Escrituras. Olha lá, mas não me surpreendo até mesmo que Satanás se disfarça de anjo de quê? De luz. E o versículo 15. Portanto, não é de admirar que seus servos de quem? De Satanás, finjam ser servos da... Então lembra da pessoa que tem um contato com o mundo dos espíritos? Ele diz que está ouvindo de quem? De quem? Ele diz que está ouvindo de quem? De Deus. E ele finge ser o quê? Eles fingem ser o quê? Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim,
receberão o castigo que suas obras merecem. Então quer dizer que essas pessoas não vão passar em branco. Diante do tribunal de Deus, o peso vai ser rigoroso. Agora, sabe qual que é o problema? Já ouviu um ditado? Galinha que acompanha pato, o pato vai ser executado no juízo de Deus. E as galinhas que acompanhou? Já foi antes. Já foi antes. Então, se você quer ser um verdadeiro cristão, segue o que a Bíblia ensina. Segue o que a Bíblia diz e ponto. É isso e acabou. Creia que a palavra de Deus é verdadeira, está te guiando para o reino dos céus. Siga os ensinamentos de Jesus. Olha que eu não estou falando de ensinamento da igreja, não estou falando da placa. Não estou falando de doutrina. Tudo que eu estou falando para você, eu estou mostrando na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Abre seu entendimento, pessoal. Se torne aquilo que Cristo disse que você deveria ser, sal da terra e luz do mundo. Você deveria influenciar as pessoas e não o contrário. Hoje, aqueles que dizem ser cristãos é que estão sendo influenciados pelas doutrinas das religiões. É você que tinha que influenciar lá fora. Você. Só que está ao contrário. Você está recebendo das religiões na sua vida e praticando. Que sal você é? Que luz você é? Que sal eu sou? Que luz eu sou? Está errado. Agora, olha o que eu vou te mostrar. Vai comigo, por favor, em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Presta atenção aqui em mim, aqui, ó. Eu não falei que esse contato com os espíritos acontece de uma forma psicográfica e também por incorporação? Quando acontece esse contato, presta atenção aqui, ó, essa sintonia aqui, ó, a pessoa, o médium, seja qualquer pessoa, porque tem o médium lá no centro espírita, tem ou não tem? Mas está tendo uns médiums também dentro das igrejas? Tem mais na igreja do que no centro espírita? Deus me livre. Se tiver algum aqui, você já diga logo que nós vamos apedrejar ele. Mas não é apedrejar fisicamente, é apedrejar com a palavra de quem? De Deus, dizendo que está errado. Vamos? Presta atenção aqui, ó. Quando está acontecendo esse contato, estou explicando como que acontece. Esse médium e o espírito que está do outro lado entram numa mesma sintonia, numa mesma frequência. Lembra do radinho que você mexia assim o seu Assis que falou ali do radinho ali, ficava ouvindo o radinho lá. Lembra do radinho que é sintonia que chama? A bolinha lá? Isso. E pronto. Enquanto não está na mesma sintonia, o que acontece? Ouve o quê? Só chiado. E quando entra na sintonia certinha, na frequência certinha, o que houve? Ouve o quê? A voz de quem está do outro. É isso que acontece. No mundo espiritual é isso que acontece. Quando o médium entra na mesma sintonia do mundo espiritual, então ele começa a ouvir do mundo espiritual. E ele começa a sentir
as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que alguém que está ali diante dele está sentindo. Agora você entende. Acabei de ouvir uma voz aqui que tem uma pessoa aqui que está sentindo. É você. Você está sentindo isso há tantos anos. Aqui, ó. Está na mesma sintonia. Então ela está ouvindo do mundo espiritual o que está acontecendo com aquela pessoa. Por isso que muita gente fala, aquilo lá é mentira, Bispo Paulo. Não é mentira. Não é mentira. Tanto é que quem está do outro lado desmonta. Quando começa a ouvir aquelas coisas que só ela sente, só ela sabe quanto tempo é. Ela desmonta. Não é mentira, mas não vem de quem? Bispo Paulo, mas por que o bispo insiste que não vem de Deus? Está escrito aqui, vamos lá. Leia comigo aqui em Hebreus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê? Então vamos ler a Bíblia. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, a nossos antepassados, lá atrás. Por meio de quem? Dos profetas. Então já existiu um tempo onde Deus, ele realmente se comunicava com as pessoas para que os profetas anunciassem a vontade de Deus ao povo? Já houve esse tempo? Já. Porém, presta atenção. Presta atenção. Você está vendo que está escrito ali, olha, de diversas maneiras, essa comunicação? A Bíblia diz para nós que eram em visões e em sonhos. Nunca a pessoa ouvindo aqui a voz do outro lado. Nunca. Voz aqui, nunca eu acordado, nunca. Aonde está isso, Bispo Paulo? Números 12, volta no versículo 5. Está aqui na Bíblia, não estou inventando não. Eu quero que você chegue em casa e passa tudo, a limpo. E aí você tira as suas conclusões, se você quer seguir Jesus, ou se você quer ficar misturado espiritismo com vida cristã e aquele balagam, costumes detestáveis. Sabe o que significa balagam? Bagunça. Então o Senhor desceu aonde? Na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhes disse: Deus vai falar com Arão e com Miriam, certo? Algo importante. Ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Quem está dizendo isso? Quem?
Deus. Se Deus está dizendo que se existir profeta, se existir, porque você não faz ideia do que é ser um profeta. Não, você não faz ideia, você fica aí no TikTok, no Instagram, e você tem uma impressão de profeta. Pegue a Bíblia e você vai ver o que é um profeta. Um profeta tinha que servir a Deus com a própria vida. A vida do profeta era utilizada como exemplo para servir a Deus. Então, quando Deus queria mostrar algo para o povo, Deus usava o profeta, como por exemplo Oséias. Oséias foi um profeta que Deus mandou ele se casar com quem? Com uma prostituta. Qual é o profeta do Instagram, do TikTok aí que você vê casado com uma prostituta? E detalhe, não é só casar com a prostituta. O exemplo que Deus queria dar é do amor dele pelo povo. Deus estava dizendo que ele seria o marido e o povo seria o quê? A prostituta. E aí Oséias leva aquela mulher para casa, e o que a mulher faz? Vai se prostituir. E o que Deus manda a Oséias fazer? Ir lá e buscar ela e trazer de volta. Se você ler em casa o livro de Oséias, você vai ver que chegou o ponto que ela fez tanta besteira, a prostituta, que ela se endividou. Aí quando Oséias foi buscar ela, os camaradas lá, os cafetões, falou, não, ela está com a dívida aqui. Aí o que Oséias teve que fazer? Pagar para levar a mulher de volta para casa. Isso quer ser profeta bíblico. Qual é o profeta bíblico que você encontra aí rico? Da Bíblia. Qual que é? Eles não tinham casa, eles não tinham nada. Hã? João Batista morava no deserto, só tinha uma roupa. Então não me venha com onda. Não me queira me convencer que determinadas pessoas hoje em dia estão a serviço de quem? De Deus. Não estão, não. É só você pegar lá o 2 Coríntios que nós lemos. Estão a serviço de Satanás. Tem contato com o mundo dos espíritos. Isso é espiritismo. Mas isso impressiona. Isso faz as pessoas se curvarem. O inimigo tem conquistado muita gente pelas emoções. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não vive de emoção, ele vive pela fé. Ele olha para a palavra de Deus e diz, é isso que a palavra está dizendo? Então é isso que eu vou viver. Eu vou seguir desse jeito. Deus está dizendo, se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele o quê? Em sonhos. Sempre de forma inconsciente. Antigamente, lá em Hebreus, está dizendo para nós que era no passado. A única pessoa nessa terra, ser humano, que Deus falou audivelmente até hoje, foi Moisés. A única. Deus vai falar isso aqui, ó. Olha o versículo 8. O versículo 7. Não é assim, porém com o meu servo Moisés. Ou seja, com Moisés, eu não falo em visões, em sonhos. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Sabe como que eu falo com Moisés? Deus falando? Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de quê? Não por meio de quê?
Então quer dizer que quando existe um profeta, quando existe, Deus fala por meio de enigmas, através de visões e sonhos. Por isso que normalmente você vai ler a Bíblia, o profeta recebia uma visão e falava, não estou entendendo, Deus, como é que é isso? Aí Deus tinha que vir e explicar para ele. Também sempre de forma inconsciente, sempre em sonhos. O único que Deus falou face a face foi quem? Mas bispo Paulo, Deus não está falando aí com Miriam e Arão? Aí vem português. Aí vem você examinar o texto. Se você volta, você vai ver que tem aspas, depois abre aspas de novo. Aspas dentro de aspas. Deus não fala diretamente com Miriam e Arão. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Miriam e Arão. Mas bispo Paulo, como que Miriam e Arão iriam saber que era Deus que estava falando? Lembra do pé do Monte Sinai, quando o povo se reuniu, que eles queriam ouvir Deus? Deus falou. Falou ou não falou? Quem lembra dessa mensagem? Mas o que o povo ouvia? Trovões e relâmpagos. Então eu imagino Deus falando com Miriam e Arão dentro da tenda, e você vê que as palavras foram mais duras. Volta aqui no versículo 6, olha como é que Deus fala, presta atenção. Se houver profeta entre vocês, então veja que é uma fala mais dura, mais pesada. Eu imagino cada relâmpago que dava na hora. E os dois ali, sei lá, deve estar de joelho, não sei. E imagina aquela trovoada. Aí vinha Moisés e... E quem estava do lado de fora da tenda? É mais ou menos igual quando a mãe está batendo no menino e o outro está lá fora. Só ouvindo os gritos de quem está lá dentro. Eu imagino que foi isso. Toda vez que Deus falava ali, trovoadas, e o único que ouvia, Moisés. Em toda a história bíblica. Como é que eu vou acreditar que hoje alguém ouve? E ainda que eu quisesse acreditar, olha o que o texto está dizendo para mim em Hebreus. Aqui, olha lá, e mostrou em Êxodo, lá, que tem gente que achou que eu estou falando besteira, lê em casa depois, olha lá. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava, e Deus respondia com voz de quê? E só Moisés ouvia. E Moisés com o povo, ouçam irmãos, Deus está falando, porque para Moisés, ele estava ouvindo Deus normal, como você está me ouvindo agora, e o povo? Só trovão, só relâmpago, o povo vai morrer todo mundo. Eles falam para Moisés, não queremos ouvir Deus não, Moisés, fala você com ele, o que você disser, está dito, Moisés. Olha lá Moisés, olha lá, disseram a Moisés, olha lá, fale você conosco, fale você, e nós o quê? Ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Por que eles estão dizendo isso? Cadê o versículo 18 que está dizendo? Enquanto Deus falava, não é aí não, é aí? É? Quando o povo ouviu o quê? O que o povo ouviu? Olha lá, Deus estava falando, o que o povo ouvia? Os trovões e um som forte do quê? Da trombeta. E quando viu o clarão dos raios, então imagina, era trovão, som de trombeta, raios no céu e fumaça que subia do monte. O monte não tem uma grama, é só pedra. E subia aquele fumação do monte.
Aí o que o povo fez? Ficou o quê? Ficou à distância, tremendo de quê? É isso que a Bíblia está dizendo. Bispo Paulo então quer dizer que o rapaz lá não faz contato com o mundo espiritual? Faz, só não é com Deus. Se você quiser continuar ouvindo, continue praticando espiritismo junto com a sua crença. Oxe, botaram Moisés no bolso. Porque hoje Deus, segundo eles, Deus fala a qualquer hora que eles querem. Quando Deus queria falar com Moisés, Deus chamava Moisés para ir na tenda ou no monte lá, tal, e Deus falava. Deus chamava. Não, os de hoje é eles que chamam. Deus, aqui, ó, tô aqui, ó, vai estar, anuncia lá que eu vou estar lá, tá? Sexta-feira, 20 horas, na Ceilândia, viu? Endereço CNN 22. E Deus vai falar lá, tá? Ou seja, ele que comunica a Deus, aonde ele vai estar, para que Deus não falte, esteja lá, revelando, entregando tudo lá, adivinhando. É ele que comanda. É só você usar a inteligência. Vamos voltar em Hebreus? Olha o que a Bíblia está dizendo. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos o quê? Antepassados. Por meio de quem? Dos profetas. Agora olha o versículo 2. E agora, nestes últimos dias, ou seja, quando a Bíblia estava sendo o quê? Escrita, esse texto aqui, ele nos falou por meio de quem? Do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, peraí. Então, no passado, Deus falava por sonhos, visões com os profetas verdadeiros, e esses entregavam a mensagem de Deus para quem? Para o povo. Quando Deus envia Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus já não fala mais. Não. Quem fala agora com as pessoas? O Senhor Jesus Cristo. Em forma humana. Ele ensina a vontade de quem? De Deus. Ele mostra o caminho da salvação. Cristo Jesus. E aí no livro de Hebreus continua assim. Versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso aonde? No céu. Então presta atenção na linha do tempo. Lá atrás, quem falava? Deus. Com os profetas verdadeiros por meio de visões em sonhos. Depois ele envia Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora como que Deus fala com as pessoas? Por meio de quem? Por meio de quem? Do Senhor Jesus. Pessoalmente ali na terra de Israel, há 2000 anos atrás. Só que Cristo Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, nos purificou dos nossos pecados, depois ele ressuscita e vai para onde? Vai para onde? Para o céu. Então, peraí. Como que Deus vai falar agora? Porque antes era Deus. Depois veio Jesus Cristo.
que Deus vai falar agora. Versículo 4. Olha lá, volta no 3, só para mim não pegar o pedaço. Ó. Olha lá. Olha lá. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso aonde? No céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Então para comigo. Então aqui já está dizendo que Deus não vai mandar anjo nenhum falar com ninguém, porque Cristo é superior. Esquece essa história de anjo. Tem um anjo aqui do meu lado. Tem mesmo. Tem mesmo. O problema é de onde que ele está vindo. Quem ele é. Hoje em dia se desenvolveu até um culto aos anjos. O mesmo anjo que me curou, vai agora e cura ela. Vai. Deus me livre. Se alguém disser um negócio desse perto de você, fala, está repreendido, Satanás. Arreda, cai de joelho, com a mão para trás logo. Tudo é por meio de Cristo. Todo o poder foi entregue a Cristo. Ele é muito superior a quem? Aos anjos. E o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Quem faz o meu contato com Deus hoje é o Senhor Jesus. Estou ouvindo aqui, Deus está me falando para me te dar recado. Deus não está falando nada para ele. Ele, o falso sacerdote, não é mais esse intermediador, esse interlocutor, ele não é. Quem é o interlocutor entre você e Deus Pai é Cristo Jesus. Se alguém de Deus está me dizendo, está dizendo nada. Aqui, olha Hebreus 8,6. Olha Hebreus 8,6. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança superior. Quem faz a mediação? Quem faz? Jesus Cristo. Baseada em promessas superiores. Então, peraí. Se Jesus Cristo é o mediador, então ele tem que ter deixado para mim a instrução de como que Deus vai falar comigo, como que ele, Cristo Jesus, vai falar comigo. Porque era Deus no passado, depois foi Jesus pessoalmente. E agora? Como que é agora? Como que tem que ser de acordo com os princípios de Deus? Mateus capítulo 28, Jesus responde para você e para mim. Mateus capítulo 28, versículo 16. Mateus 28, 16. Como que é agora? Para finalizar. Dá para ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo? Hã? Você vai continuar colocando a água lá na água ungida? E o contato com os espíritos, você vai continuar procurando? Para saber as coisas que você deseja? Há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita. E a pessoa estava totalmente assim, consciente. E conversa vai, conversa vem. A pessoa diz, não, pode me perguntar o que você quiser que eu responda. Pode perguntar. Qualquer assunto. Eu respondo para você. Qualquer coisa que você quiser saber da sua vida, eu falo. Eu falei, você fala? Falo. Fala mesmo? Falo. Por quê? Deus está comigo, Deus está me usando. Ah, está te usando? Tá. Fale comigo o que eu estou pensando agora. E eu disse. Porque eu sabia que ali eu estava lidando, eu sabia que ali eu estava lidando com quem?
com espírito maligno. E ele queria me envolver. Porque o ser humano é curioso, né? O ser humano gosta de... Eu disse, fale o que eu estou pensando agora. Aí a pessoa respondeu para mim, não, isso aí eu não consigo ainda não. Eu falei, você não consegue nem vai conseguir nunca. Espírito enganador. Porque a Bíblia Sagrada diz que o único que consegue saber o que uma pessoa pensa é Deus e a própria pessoa. Então, se você que ainda tinha alguma crença nessas coisas aí, desafie essa pessoa. E ela não vai te responder, mostrando para você que o que ela ouve não é de Deus. Porque quando é de Deus, meu irmão, pode ter certeza que se fosse Deus, Deus usaria a pessoa para dizer, você está pensando nisso, nisso e nisso. Porque o único que conhece pensamentos é Deus e a própria pessoa. Então, você tem que amadurecer, irmão. Irmão, já passou da fase de leitinho na mamadeira. Está na hora de comer já comida mais sólida. Está na hora de você ser um adulto cristão. Parar de ser criança cristã. Adulto cristão. Adulto cristão não engole essas misturas religiosas que estão acontecendo nos dias de hoje, não. Adulto cristão vive a Bíblia. Por isso que tem que ler. Todo dia eu estou lá te perturbando. Já examinou sua Bíblia hoje? Já examinou sua Bíblia hoje? Todo dia. Eu quero que você fique tão bom de Bíblia, mas tão bom, que as pessoas vão ter até medo de chegar perto, falar alguma coisa. Porque naquele falar, pá! Vai ser igual choque. Hã? Tudo é Bíblia agora, maravilha, que significa que está no caminho certo. Jesus vai ensinar para nós como é que Deus fala, ó. Quer ouvir Deus hoje? Quer? Então, ó, primeiro no passado era Deus em visões e sonhos. Depois, na época que a Bíblia estava sendo escrita, o Novo Testamento registrado, Deus falou através de Cristo pessoalmente. Só que Cristo morreu e ressuscitou. Só que antes dele ir para o céu, ele disse como que nós ouviríamos o quê? A voz de Deus. Está aqui, Mateus 28:16. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus lhe havia indicado. O quê? Indicado. Foram lá para o lugar. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, o quê? Duvidaram, porque Jesus tinha ressuscitado, né? Então, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Então toda a autoridade está com quem? Com Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer milagre? Fale com Jesus. Quer salvação? Fale com o Senhor Jesus. Quer um socorro? Fale com o Senhor Jesus. Versículo 19. Agora ele vai dizer para os discípulos e para nós: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então olha o recado de Jesus, a instrução: vai e faça o quê? Discípulos de todas as nações. Agora olha que interessante o versículo 20. Ensinem a esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então, peraí, como é que Deus fala comigo hoje? Como é que é, Wellington? Pelos ensinamentos de Cristo Jesus que estão na palavra, na Bíblia.
É assim que Deus fala com qualquer pessoa no planeta. Passou disso, não vem de Deus. Quer ver Deus falar com você? É quando você está num culto, ou você está em casa, você está ouvindo uma pregação, palavra. E na palavra de Deus, você sente aquela palavra tocando a sua alma. A palavra de Deus. Ali é Deus falando com você. Agora esse negócio que estou ouvindo um troço aqui, irmão, sai fora. Isso não é de Deus. Jesus disse: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Se Deus falasse diretamente, por que os apóstolos tinham que ensinar o que Jesus tinha falado? Não, se Deus falasse como as pessoas dizem que Deus fala hoje, para que Jesus ia dizer para os apóstolos fazerem discípulos e ensinar aquilo que Jesus já tinha dado como ordem? Para quê? Uai, Deus podia falar diretamente. Não precisaria da Bíblia. Por que a Bíblia existe? Para que chegue a palavra de Deus, as ordens de Jesus, a todas as nações. É assim que Deus fala hoje. Passou disso, é espiritismo, misturado com ideia cristã. Aí fica híbrido, né? Igual os carros de hoje em dia. Você pode botar qualquer coisa, menos água, né? Funciona com qualquer coisa. Tem muitas pessoas dentro da igreja assim, ela é híbrida. Ela é uma mistura de cristão com judeu, com espírita. Ele é um balaio de gato. Não dá para ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Bispo Paulo, como que Cristo está conosco até o fim dos tempos? Através do Espírito Santo. Então, Bispo Paulo, o Espírito Santo, ele fala? Não, ele não fala. Me mostre na Bíblia que o Espírito Santo fala com a pessoa assim, ó, o recado de Deus. Mostre para mim, audivelmente assim, ó. Não tem. O Espírito Santo, ele te orienta. O Espírito Santo, ele te ensina. Como? Através dos ensinamentos de quem? De Jesus. O Espírito Santo te faz refletir nas suas escolhas, nas suas atitudes. Ele te orienta, ele te ensina. Bispo Paulo, onde está escrito isso? Em João capítulo 14. João 14, coloca para mim na tela. João 14, versículo 25. O que Cristo Jesus disse? Ó, eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Ou seja, antes de Cristo morrer e ressuscitar. Agora olha o versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, quem é o encorajador? Está escrito aqui, quem é o encorajador? O Espírito Santo, como meu o quê? Então, o Espírito Santo, ele não age por conta própria. Ele representa quem? O Senhor Jesus. Então, se ele representa o Senhor Jesus, o que você acha que ele vai levar para as pessoas? Os ensinamentos de quem? De Jesus. E está escrito isso aqui, ó. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas
e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Viu? O Espírito Santo é Ele que me convence do pecado. Jesus já não ensinou o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? A gente não aprende isso lendo a Bíblia e vindo no culto e ouvindo a palavra? Então, aí eu ouvi a palavra, ouvi. Só que às vezes passou ali uma semana, um mês, daquela pregação sobre algo que eu ouvi. Aí daqui um mês, eu estou diante de uma situação, exatamente algo que não agrada a quem? A Deus, que eu ouvi lá naquela pregação há um mês atrás. Então o que o Espírito Santo faz aqui agora? Ele me lembra do ensinamento de Jesus que eu ouvi lá atrás. Ele me orienta, ele me ensina, ele fala comigo da seguinte forma, através da minha reflexão: poxa, eu ouvi lá atrás que Jesus ensinou que isso aqui não é de Deus. Eu escolho não fazer isso. Sempre eu, tá vendo? O Espírito Santo só me orientou, me lembrou. Ele não vai vir aqui não. Ô rapaz, não faz isso não, rapaz. Não, o Espírito Santo não muda a mente de ninguém. Ele faz a pessoa refletir e ele faz a pessoa entender o que é certo, o que é errado. É ela quem toma a decisão. Deus não interfere na decisão de ninguém. Ela quem toma a decisão. Então o Espírito Santo, se alguém pensava, é o Espírito Santo que está falando com o médium. Não, não é não. Porque a Bíblia já proíbe a mediunidade. Condena, melhor dizendo, não proíbe, condena. Então não é o Espírito Santo. Mas existe o contato com o mundo espiritual? Existe. Mas isso há de Deus? Não. É doutrina que Jesus ensinou? Não. Isso é do espiritismo. Cuidado para você não ser uma pessoa que vem para a igreja e ao mesmo tempo pratica o espiritismo na sua casa, na sua vida, porque você vai estar errando o caminho. Não faça contatos com os espíritos. Nem diretamente, nem indiretamente. Não faça. Isso vai te levar para um lugar ruim. Olha que forte aqui, ó, para finalizar aqui, ó, leia aqui na tela. Anota aí, anota aí. Porque tem gente que depois de tudo que ouviu aqui, diz assim, ó, concordo com uma parte, discordo de outra. Beleza. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 3. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Olha a pergunta. O que faz você pensar que você vai escapar da condenação se você negligencia essa instrução que você está recebendo aqui de Deus, Bíblia, que você não deve misturar sua crença em Jesus com espiritismo, com práticas do espiritismo? O que faz você pensar que Deus vai ser bonzinho com você e não vai te mandar para o lado esquerdo? A Bíblia fala que hoje Cristo, Ele opera em nossa vida como Salvador. Mas a partir do momento que você morrer, que eu morrer, ou que Cristo vier, que o mundo acabar, Ele já não vai operar mais como Salvador. Ele vai operar como juiz. E Ele vai olhar para mim e para você mediante a essas instruções que recebemos.
se nós ignoramos, negligenciamos aquilo que foi falado e continuamos a viver as nossas crendices, ou se nós vivemos o verdadeiro evangelho. A decisão é nossa. Para mim trazer tudo isso que eu estou aqui hoje trazendo para você, aprendendo, é claro, é lógico que eu estou meditando na Bíblia, na palavra de Deus, mas é claro também que eu tenho buscado aprender mais. E eu estou buscando uma formação maior, onde eu estou estudando as ciências das religiões. Todas as religiões que existem no planeta. Aprendendo os rituais de cada uma, onde nasceu, como começou, o que envolve. E automaticamente estudando a Bíblia, eu consigo identificar, estou com a direção de Deus conseguindo identificar tudo aquilo que vem sendo implantado dentro da igreja de Cristo para desviar as pessoas da verdade. Por isso que tudo que eu falei aqui, eu mostrei na Bíblia. Mas você decide abraçar ou rejeitar.